Caros alunos, estamos aqui no Estúdio Terra para poder darmos início à ministração do curso de Informática para concurso. Eu sou a professora Luciana Mello e nós vamos estar dando hoje o início para este tópicozinho chamado de hardware e software. Questões fundamentais para início de curso de informática. No nosso edital sempre vem fundamentos da informática, hardware ou software. Então nós temos aqui hardware e software. O que seria hardware e o que seria software? Vamos lá? Vamos começar falando sobre a parte de hardware, né, e a sua definição. Tudo aquilo que nós conseguimos tocar, tudo aquilo que nós conseguimos pegar no computador, nós chamamos de hardware. Então, na definição, para nossa parte de conceito teórica, para marcarmos bem a questão do concurso, hardware é a parte física de um sistema computacional, formada por peças e circuitos eletrônicos. Exemplos: o meu gabinete, o monitor e o teclado. Ok? Memória seria um hardware? Sim, porque memória é um chip. E se eu toco, então eu estou falando de parte física, eu tenho aqui a definição de hardware. Ok? Avançando. Tipos de hardware. Logo quando surgiu, a nossa computação, nós temos aí um computador de grande porte, o mainframe. São computadores atípicos, grande porte, voltados para grandes corporações. Nós, usuários de casa, nós podemos ter o modelo desktop ou podemos também estar utilizando um tablet ou estar utilizando também um notebook ou até mesmo um netzinho, um netbook, que é a versão de mesa. Computador pessoal, também chamado de desktop, este é o padrão que nós utilizamos dentro da nossa casa. Nós temos aí este modelo com monitor, isso aqui a torre ou o gabinete, tá ok? Teclado e mouse, que nós vamos estar avançando, que são os nossos periféricos. Como está descrito aqui pra gente, são os computadores voltados para usuários finais. Existem diversos tipos de computadores pessoais, sendo o mais famoso o desktop ou o computador de mesa, que é este aqui ilustrado nos nossos slides. Mas aí, foi se avançando. Não dá para a gente ficar carregando um desktop para tudo quanto é lugar. Então, foi criado o computador portátil, modelos de hardware. Aí nós temos quem? Os nossos notebooks, aqui um netzinho, e aqui eu tenho a versão mais avançada, que é o ultrabook. São bem fininhos, bem leve, moderno, para que nós possamos carregar para onde nós necessitarmos de estarmos levando o nosso equipamento. Então, computador portátilzinho, nós temos aí o exemplo notebook, netbook, ultrabook. Foi criado depois disso, o modelo dos tablets, São os microcomputadores de mão, gravem bem isso aqui, ó. Eles são os nossos microcomputadores de mão, sensíveis ao toque, igual esta tela que nós estamos utilizando para esta aula. Eles possuem CPU, vamos estar falando, memória e sistema operacional instalado para o seu funcionamento. Nós temos exemplos de tablet, iPad, Google, Galaxy e daí por diante, ok? Smartphone. O final da nossa tecnologia, que são os nossos telefones inteligentes. Hoje nós fazemos de tudo nos nossos smartphones, pouco usamos para ligação convencional, Então nós temos aí um smartphone, que também possui a sua CPU, também possui memória e também tem que ter um sistema operacional para que depois da instalação desse sistema operacional nós conseguimos dar baixas assim nos nossos aplicativos, Então esta é a nossa evolução de hardware existente no mercado. As perguntas do concurso, elas relacionadas a hardware, elas são sempre feitas de acordo com esses itens aqui. Para ficar de uma maneira bem legal e bem dinâmica, nós vamos estar fazendo uma analogia do computador com o ser humano. Como assim, professora? Um tal de John von Neumann, ele
lançou a arquitetura do computador. E na época que ele foi criar o computador, ele olhou para o que tinha de melhor e pensou: eu quero criar uma máquina. Eu quero que essa máquina, ela execute as tarefas, ela dê um resultado mais ágil do que um ser humano conseguisse processar e trazer de resultado. Algo que fosse complexo e ao mesmo tempo simples no seu resultado final. Então John Newman, ele olhou para o que ele tinha, né, no mercado e falou assim: eu vou criar uma máquina, mas essa máquina ela vai ser parecida, né, com o ser humano. E aí nós temos o quê? O ser humano, no seu composto físico, né, ele tem primeira parte importante nossa. Qual seria? Nossa primeira parte mais importante é o nosso cérebro, né? Ele olhou para a máquina e falou: eu vou criar este equipamento, mas eu vou ter que colocar nele um cérebro. E aí ele deu o nome do cérebro de processador. Ok? Então o cérebro do meu computador, ele vai ser chamado de processador. Ou também nas questões de concurso, pode aparecer para você com o nome de CPU. Joia, o cérebro está funcionando, né? Está executando os comandos, está transferindo assim, né? Executando assim as tarefas. Mas ele sozinho, ele vai funcionar? Não. O cérebro, ele precisa, né? O nosso cérebro precisa do auxílio das nossas memórias. Nós processamos uns dados e logo após esse processamento, nós vemos e guardamos os dados em alguma parte nossa. E essa parte se chama memória. Então, John von Neumann pegou e falou bem assim: eu vou ter que colocar também as memórias para que este equipamento ele funcione em perfeita harmonia. Então ele criou o cérebro, logo após ele criou também as memórias. Ele analisou o que estava fazendo na arquitetura computacional e falou: está faltando aqui algo que conecte todos os demais componentes nessa máquina. E aí ele falou bem assim: eu tenho um cérebro, eu tenho memória, mas eu preciso colocar outros componentes neste equipamento. Eu preciso colocar um corpo neste equipamento. Então vamos colocar assim, fazendo uma analogia, né? Eu tenho aqui a placa-mãe, vamos considerar como corpo. Aonde vai? No nosso, né? Aqui no nosso corpo, aonde nós temos os nossos demais órgãos, né? E aqui não é diferente. A placa-mãe, ela vai ter dentro dela um componente que vai me permitir colocar outros hardwares interligados nela, né? Então vamos colocar assim, numa analogia, eu tenho aqui a placa-mãe como corpo do meu equipamento. Só até aqui já estaria funcionando? Sim, já estaria funcionando. Eu tenho um cérebro, eu tenho memórias para poder auxiliar e eu tenho um corpo, eu tenho a placa-mãe aonde eu vou colocar os demais componentes de hardware. E este equipamento vai ter vida, e este equipamento ele vai começar a funcionar. Só que este equipamento até aqui não vai receber nada do meio externo e nem vai dar resultado daquilo que ele processar para o meio externo. Então John von Neumann analisou e falou: eu vou criar também os periféricos, né? Então eu vou criar também a parte de hardware chamada de periféricos. Aí eu tenho mouse, eu tenho teclado, eu tenho monitor como os três periféricos principais para o meu computador de mesa, para o meu desktop, né? Então lembrando aqui, agora eu tenho aqui um equipamento que além de processar, além de guardar, além de permitir que eu coloque outros dispositivos nele, tá certo? Além de permitir isso, este meu equipamento agora vai ter interação com o meio, porque agora foi colocado nele os periféricos. Ok, vamos começar entendendo aquelas partes que nós falamos aqui atrás. Por quê? É de fundamental para nós, valia, nós entendermos isso aqui, ó, todas as questões de concurso relacionadas a fundamentos da informática a hardware vão ser tiradas destes 4 itenzinhos. Então nós vamos ter que entender um pouco melhor como que funciona o processador, que é o cérebro, como que funcionam as memórias, como que funciona a placa-mãe,
E o que virá a ser os nossos periféricos? E se tem divisões nesses periféricos para que nós possamos, assim, melhor defini-los e termos um resultado brilhante na questão do nosso concurso. Então, começando aqui, processador. Primeira coisa que nós temos que entender, né, que o processador é o meu cérebro. Cérebro do computador. Então, ele vai processar as informações que chegarem até ele.